viu, ela sabe, ela foi lá já, já. Bora lá, como é o homem, né? É isso que o arcadismo vai mostrar. Gente, você está na Champs-Élysées? Ah, estou na Champs-Élysées. Saia saltitante na Champs-Élysées. Sinta-se muito feliz. Maravilhoso. Você está nos Alpes Suíços? Ou você está em Beirute, no Líbano maravilhoso? Sinta-se feliz por estar lá. E não fique pensando, estou tão triste. Como você está triste? Porque ele não está ao meu lado. Horas, bora lá, me poupe. É isso que o arcadismo vai falar. Seja feliz. Viva o momento. Você não vai viver duas vidas. Tá? Você canta, da próxima, eu acho que eu fui um gato, um cabrito na outra encarnação, serei um pé de alface na próxima. Isso não existe. É agora, é aqui, é o momento. Se cada dia é o momento. O Arcade fala muito isso. Se você se permitir ser feliz hoje, aproveite. Coma tudo que você possa comer. Esse é o meu problema. Engorde. Seja feliz, porque amanhã você não sabe se você vai estar entravada numa cama, sem falar, sem andar, sem ver. Ai, que horror. Mas é verdade, viva o momento. Carpe diem. Lembra do carpe diem? Carpe diem é arcadismo. Viva o agora, seja feliz agora. Não, deixarei para ser feliz amanhã. E se você morrer daqui 10 minutos, filha, querida? Acorde para a vida. Não é verdade? É isso o arcadismo. Nada de sofrimento, nada de chorar, nada de se apaixonar. Hoje todo mundo já acaba de namorar, já manda uma mensagem. Acabou, querida. E-mail não, que até chegar em casa, filha, você vai lá no ponto, já vai mandar mensagem. Acabou, querido. Acabou, esqueça. Já sei. Daí fala, minha amada, mas por quê? Cansei. Reticências. Pronto, linda. Não precisa. Fica explicando que desgaste, que estresse. Gente. Aí você vai ter que ir 3 vezes por semana na esteticista, querida. Muito dinheiro, muito caro. As rugas, pensa bem, as rugas. Me poupe. Olha, fuja do sofrimento. Essa é a poesia árabe. Fugir do sofrimento. As menininhas aí com caras de apaixonadas, por favor, leiam muito bem essa lição. Leia essa apostila de crise. Era tarde. Só a morte não tem conselho. Só a morte que tarda, né? Agora vocês entenderam bem o que é arcadismo, né? Tá. Não resistiu. Então vamos lá. Na página 16, segundo parágrafo, ele diz, em Eu não consigo suma, pôr no Orkut isso daqui. em suma, quaisquer que sejam as considerações que se Tentar pôr teçam acerca da YouTube poesia primeiro, né? clássica, Então, eu coloco. elas podem ser Às agrupadas vezes não em sai. 2 núcleos interdependentes: Você tem conta no YouTube? ar Tem. e artifacts. Vou tentar de novo. Tá? Você O coloca. que é ars? Você faz Ars coloca é no as YouTube. normas e Você modalidades coloca no das YouTube, formas lá no poéticas. seu Orkut. Acharam aí? Então eu tentei fazer Clicam com aí, 3 ars. vídeos, não saiu As um só. normas, modalidades das formas poéticas. E artifacts, as condições exigidas do artista. Ou seja, ele não pode ser uma topeira. Né? Em linhas gerais, ele tem que ser o intelectual, o oculto. Oculto não, o espaço culto. Senão faz igual meu marido. Quando eu falo muito rápido, aí junta tudo, ele não fala português muito bom, né? Aí junta tudo, ele pensa que é uma palavra só, né? Aí eu tenho que falar uma palavra, respira, como se fosse uma vírgula, entendeu? Para ele entender que são 3 palavras. Igual essa coisa do oculto. Bom, é nesses 2 grandes blocos que Horácio minuciosamente divide a sua arte poética: ars e artifacts.
né? Os artifícios, né? Bem, no último parágrafo da 16, ele vai falar dos conceitos fundamentais da estética clássica, né? Alguns conceitos basilares, está aí na segunda De linha. nada. Tudo bem. Então, aí ele vai falar do princípio da imitação, que é a mimesis. Só que assim, a imitação não é você coloca um vaso aqui na tua frente, um vaso grego, tem até uma coisa escrita, né? Coloca um vaso grego e você vai copiar exatamente como é aquele vaso. Não é você pegar uma poesia do Horácio, uma poesia de algum clássico e copiar. Não é isso. Mas você vai pegar os elementos principais, os pontos, a estética, né, que te chamou a atenção. Você vai eleger alguns elementos daquela poesia ou da arquitetura, da pintura, da escultura e vai se inspirar, vamos dizer assim, através do princípio de mimesis, né? Escolhendo a perfeição, baseando-se no modelo perfeito. Então não é uma cópia servil, mas é uma seleção de alguns elementos para a produção da sua arte. Bem, aí ele vai falar novamente na página 17 do prodesse e delectare, né? Que é a utilidade e o prazer. É preciso fugir da esfera do particular e ir para o universal. Porque se ficar no particular, aí cai no sentimentalismo, né? No individual. Aí vai cair nas emoções, as fantasias vão dominar, a emoção vai dominar. Então não. Então para evitar, né, essa particularidade, então você vai partir dos ideais do bem universal, do valor universal, né? Quais são os valores universais perfeitos e perpétuos? A natureza. Então a natureza no arcadismo, ela é considerada um bem supremo, né? E um bem que nunca acaba, um bem que persiste, tá? Então você vai na página 17, que há que delimitar o objeto dessa contemplação ou imitação. Aí ele vai falar da natureza, vai falar dos modelos fixos, né? Tá. No outro parágrafo ele vai falar de fugere urbem. O que é o fugere urbem? Fugir da cidade. Então o homem árcade, ele vai para o campo. Gente, não é que ele pega duas malas, né? Enche duas valizes e uma mais, né? A valise de mãe, não é que ele enche as malas e vai mudar para o campo, vai morar no campo. Ah, eu passei de hoje seria um pastor. Humildemente. Nada disso, né? Ele lá no escritório maravilhoso, né? Lindo, chique, esplendoroso. Ele faz de conta, né? Imaginariamente ele vai para o campo. Então ele se imagina que ele é um pastor de ovelhas, né? Ele se imagina um homem muito simples. Para isso, ele vai criar um pseudônimo, um nome imaginário, né? Então, quando ele vai